Alô, amigos, o Internacional venceu o Vitória pelo placar de 1-0, um golaço de Tabata, e foi o que mais valeu no jogo de hoje, porque o Inter não jogou absolutamente nada. O Internacional não jogou absolutamente nada. A bem da verdade, o Vitória, claro, se fechou, né? O Vitória veio claramente para empatar o jogo e tentar vencer no contra-ataque. E até teve condições. O Vitória teve algumas jogadas interessantes. Rocher fez 3 grandes defesas, salvou o Internacional. E o Inter, o que fez? Eu não vi Lucas Arcanjo fazer defesa, o Inter não acertou o gol, né, nos chutes que teve. O Wesley perdeu um gol feito, teve outras jogadas também que o Internacional deixou a desejar. Ener Valencia, que entrou no segundo tempo, também perdeu um gol de cabeça ali, desviado, né? O Borré não jogou absolutamente nada. Então o Internacional realmente fez uma partida muito pobre nessa tarde no Beira-Rio, né? E o Vitória poderia até ter saído com um triunfo, uma vitória dentro do Beira-Rio. Olha só, o Internacional consegue o gol já nos acréscimos, um golaço, uma bomba, um petardo de Bruno Tabata, e com isso o Inter sai da zona de rebaixamento. Apenas com o empate já teria saído, mas com os 3 pontos, com a vitória, o Internacional é 13º colocado com 14 pontos, 3 a mais do que o primeiro rebaixado. Eu acho que é o Santos, né? Depois eu quero ver a tabela, mas a verdade é que o que valeu esta tarde no Beira-Rio foi o golaço de Tabata. Pagou o ingresso, porque de resto, olha, tivemos um Internacional muito mal postado dentro de campo, o Internacional não sabendo aproveitar as oportunidades, o Vitória fechadinho, o Carille, que é o rei de armar retranca, né? Armou uma retranca que não deixou o Internacional. Cada chute que o Inter dava batia em algum jogador do Vitória. Agora, o grande jogador da partida, a meu ver, claro, tirando o Tabata, que fez esse golaço, e aliás o Tabata já entrou bem, se movimentando muito. Gostei do Gustavo Prado também, se movimentando demais pelo lado esquerdo, mas o grande jogador do Internacional chama-se Rocher. Que goleiraço! Ele defendeu 3 bolas que poderiam ter dado a vitória para o Vitória, né? Depois teve o Aguirre, um jogador aí que não teve as suas melhores credenciais, fez o que tinha que fazer, mas errando muito. O Vitão foi bem. Agora, o Clayton e o Vitor Gabriel não dá para dizer o mesmo, principalmente o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, uma atuação comprometedora, começou como lateral esquerdo, não tem um cacuete, apesar de que ele começou a carreira como lateral esquerdo, só que deveria ter sido um péssimo lateral esquerdo, porque o que ele fez na lateral esquerda do Internacional e depois foi para a zaga, também errando muito. Aliás, no finalzinho da partida ele tem um erro que poderia ter sido fatal, né? O Vitória perdeu o gol, e Thiago Maia também, que fez a do Fernando, não lembrou em nada o Fernando. É uma distância avassaladora a atuação de Thiago Maia em relação ao Fernando. Bruno Henrique foi combativo, foi guerreiro, gostei do Bruno Henrique. O Wesley também não jogou nada, tentou o gol, errou, né? E muitos erros de passe. O Carboneiro é outro jogador que voltou sem embocadura nenhuma. Carboneiro já deveria ter saído no intervalo ou no início do segundo tempo, porque o Carboneiro não acrescentou absolutamente nada ao sistema ofensivo do Internacional. Outro jogador que ficou devendo o futebol, Alan Patrick. O que está acontecendo com Alan Patrick? Que jogador que não deu contribuição nenhuma, o Alan Patrick, e o Borré menos ainda. O Borré, atacante, centroavante do Internacional, ficou praticamente 90 minutos em campo e não acrescentou nada. Um jogador que custa mais de 1 milhão por mês, ele e o Valência não dá um bom centroavante no Internacional. Borré mais Valência não dá um grande centroavante.
Depois entrou Ricardo Matias, que também entrou no finalzinho, não teve tempo para mais nada. O Gustavo Prado, já falei nele, gostei da participação dele, tentou pelo menos, né? Tentou pelo lado esquerdo. E o Tabata fez o golaço, foi um dos melhores jogadores em campo. Aliás, falando em Tabata, ele deu entrevista no final do jogo e falou isso, veja. O Tabata já está aqui, autor do gol da vitória do Inter. Bom, a vitória foi importante porque tirou o time da zona do rebaixamento, com uma certa distância ali. Agora, a apresentação do time que causou uma certa impaciência do torcedor, um time um pouco lento. Vocês sentiram a volta, preparo físico, ritmo de jogo? Para a primeira parte que você falou, os 3 pontos é muito importante, né? Eu acho que em relação à apresentação, eu aqui no Beira-Rio já tive a oportunidade de fazer grandes apresentações e não consegui a vitória. E hoje, da maneira que foi, a gente comentou no vestiário que os 3 pontos para nós eram muito importantes. E acho que isso demonstra o nosso caráter. A gente tentou até o final. A gente também está jogando contra um adversário que é difícil, a equipe que é qualificada, também está lutando pela vida dela. E assim, na minha humilde opinião, a torcida está impaciente, é claro, porque o Internacional é um clube muito grande para estar no Z4. Acho que essa vitória agora tomara que a gente possa sair dessa situação, para que a gente possa dar esse salto aí para frente, mas como eu falei, da forma que foi importante no Brasileiro aos 3 pontos. Pois é, para sair da zona do rebaixamento vai ter que ser assim, às vezes não jogando muito bem, mas vencendo, conseguindo o resultado. Como eu falei, eu já fiz grandes apresentações aqui e não saí com a vitória e não valeu de nada. Então acho que a gente sempre busca jogar bem, a gente sempre busca manter o nosso jogo. E hoje foi um jogo assim, foi aguerrido, a vitória saiu nos últimos minutos. E acho que isso é o nosso caráter, a gente tem que demonstrar isso todo jogo, ganhando, perdendo ou empatando. Como é que você conseguiu pegar naquela bola e acertar no local do gol onde o goleiro não tinha como pegar? Porque vocês tentaram, sempre tinha um pé na frente, né? É um jogo difícil, a gente, como você falou, a torcida está impaciente, a gente tenta. Acho que para vestir essa camisa tem que ter personalidade. Independente da situação, a gente tem que tentar, vai acabar errando em alguns momentos. E eu tive a felicidade de acertar uns belos chutes, fazer o gol, poder ajudar a minha equipe, que é o mais importante. Valeu, Bruno, parabéns pela vitória.